T-News. 7h30, estamos de volta com o T-News e neste final de semana nós tivemos a convenção do Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, juntamente também com a convenção do PCdoB, que confirmaram a candidatura à Prefeitura de Ponta Grossa de Sérgio Luiz Gadini e também de Felipe Soares como vice nessa chapa. E nós vamos conversar hoje com o professor Gadini. Bom dia. Bom dia, ouvintes da T, bom dia, colegas do T-News. Uma satisfação estar aqui com vocês. E também com o Felipe Soares. Bom dia, Felipe. Bom dia aos ouvintes da T, bom dia a todos. Bom, formalmente, foi lançada essa candidatura, o senhor já havia falado, a respeito da possibilidade de disputar a Prefeitura de Ponta Grossa. E agora os rumos das eleições vão se encaminhando, vão se traçando. Em Ponta Grossa, quais serão os próximos passos agora do partido, professor? Agora que a gente oficializou a coligação, Unidade Popular PG, nós estamos nessa etapa de encaminhamento das coisas que envolvem o processo eleitoral, divisão de tarefas, o planejamento conjunto, a integração dos dois grupos, algo que a gente vinha fazendo informalmente, mas que agora a gente acelerou esse debate. Estamos consolidando em comum o plano de governo, que nós já tínhamos um esboço a partir... Não está pronto ainda o plano de governo? Não, o plano de governo está pronto, mas nós estamos afinando, porque como agora envolve dois grupos, nós só estamos ajustando algumas questões pontuais. O plano está pronto, em breve, no momento oportuno, nós vamos apresentar. Fundamental para a gente é que o nosso projeto da coligação é uma crítica e com práticas diferentes, nós nos propomos a superar os vícios da política tradicional em Ponta Grossa. Esse modelo que possibilita que, ao longo das últimas décadas, se a gente pegar, e aí Ponta Grossa não é diferente, quem entra no cenário político entra para enriquecer. Aumenta patrimônio, aumenta salário, e nós nos propomos concretamente a fazer o caminho contrário. Então, esse para nós é o primeiro compromisso e, naturalmente, ele decorre de uma visão de cidade, um conceito de política que entende como serviço comunitário. Esse é o nosso princípio, de que é possível reinventar a política com esta concepção. Agora, o senhor acha que pode se tornar vitoriosa uma campanha com esses moldes num mundo nessa nossa realidade aí? Olha, Márcio, essa é a nossa aposta. Nós, além de apresentar este projeto, nós vamos explicar para as pessoas que é possível eleger um projeto, é possível essa aposta de que esses compromissos nossos, dos participantes dos dois partidos, da nossa coligação, que já participam da cidade como voluntário, como colaborador de movimentos, de associações e de entidades, sem fins lucrativos, não recebem nada para isso, porque é um conceito de que essa participação cidadã é fundamental, nós vamos fazer isso do ponto de vista da administração. Então, esse é o nosso compromisso e, a partir desse momento em que, da pré-campanha e depois do dia 15, campanha, nós vamos explicar às pessoas, aos moradores, aos eleitores de Ponta Grossa, a viabilidade também eleitoral desse projeto. O senhor declarou na semana passada, que se eleito prefeito, o senhor vai abrir mão do salário como prefeito de Ponta Grossa, porque o senhor já é funcionário público, na Universidade Estadual de Ponta Grossa, e essa declaração de que o senhor abrirá mão do salário como prefeito, é claro que causou polêmica, Muita gente perguntando se é demagogia ou se isso é fato. Gostaria que o senhor explicasse um pouquinho o que o senhor declarou. Sim. De fato, eu afirmei isso, Marelli, e é um dos nossos compromissos. Aliás, eu agradeço porque oportunamente, na quinta pela manhã, o último bloco do T-News, que eu acompanho sistematicamente, foi muito esclarecedor, principalmente com as falas do Setembrino, Lembrando que esta proposta ela tem legalidade, porque é comum no país os políticos acumular salário, seja em nível municipal, estadual ou federal, e nós vamos fazer exatamente o contrário, até porque quando você olha os valores, você tem que buscar alternativa de redução para investimento. Qual que é a nossa referência? É de que é possível trabalhar na administração, mantendo a atividade na universidade, e aí, nesse caso, a universidade paga, e eu, como servidor, se eleito, não ficarei com o salário. A grande questão é não acumular salário. É o princípio de que política não é para enriquecer, esse modelo da velha política, de que as pessoas entram para enriquecer e aumentar patrimônio, nós não vamos fazer. O primeiro exemplo, a primeira proposta concreta, o compromisso é
essa de que o prefeito não vai E o senhor acha que acumular é salário. possível conciliar as atividades de professor na universidade com a de prefeito? Sem dúvida, Márcio. Habitualmente eu trabalho na UEPG uma média de 60 horas por semana, não é? Mas e aí onde sobraria tempo para trabalhar na prefeitura? Sim, parte deste tempo, que eu não tenho obrigação como servidor público da universidade de ficar 60 horas. Eu fico pelos compromissos que eu vou assumindo por uma série de atividades. E o que acontece? Se eleito, parte deste tempo eu vou dedicar à administração da cidade de Ponta Grossa. Esse cálculo, esse percentual, a gente naturalmente faz na sequência. Isso me possibilitaria, com um compromisso de que não há nenhuma ilegalidade e de que não há nenhuma preocupação que comprometa tanto a administração municipal quanto a universidade, de eu manter as duas atividades. Nós temos exemplos disso no país, no mundo, de que inúmeras pessoas já fazem isso. O problema é que quando você pega um cenário em que esse é exatamente a exceção, e Ponta Grossa tem sido assim de um modo geral, não é? Tem levantamentos disponíveis por aí do que significa enriquecimento, aumento de patrimônio, do que significa essa melhoria de vida das pessoas que entram na política partidária. Nós vamos fazer exatamente o contrário. E com essa minha experiência de ficar na semana cerca de 60 horas na universidade, tranquilamente, além desta negociação viável, eu poderia fazer isso daí. E esse compromisso eu estou assumindo publicamente que vou fazer. Como é eleito. Agora, ao candidato, como é que fica a sua visão de cidade? Como é que o senhor está vendo Ponta Grossa hoje? Como é que ela está e como ela pode ficar numa eventual administração do professor Gadini? Primeiro, Márcio, no país todo a política está desacreditada. Quando a gente fala em político, as pessoas, de um modo geral, já pensam que quem está ali se colocando como candidato quer enriquecer, quer acumular, quer melhorar de vida. Esta é a referência. Infelizmente, é esta a imagem que você tem. E isso também vale em Ponta Grossa. Não é diferente este cenário. O orçamento da cidade para o próximo ano, 0,5 a menos do que em 2016, esta é a projeção, significa que o próximo gestor da cidade vai ter que não apenas administrar concretamente, mas pensar formas de economizar para viabilizar a gestão. Então, o que você vê hoje na cidade, não cumprimento de contratos, não pagamento de servidores que ameaçam com greve, esta é a nossa situação, não vai ter. Esta é uma eleição, neste sentido, que pode ser diferente, porque não tem espaço para mentira. Não tem espaço, a não ser que se produza tanto. Quero ver alguém chegar e dizer que vai acabar com as filas em 3 meses. Quero ver alguém chegar que vai dizer que vai construir não sei quantas mil quadras, sem provar de onde que vem o dinheiro. Então, este momento de crise do ponto de vista político, econômico, ele também coloca um compromisso. E aí o grande desafio é que os moradores de Ponta Grossa entendam que é possível administrar. Agora é preciso fundamentalmente ter um realismo nesses números, porque entre as cidades médias do Paraná, Ponta Grossa tem o menor orçamento. Então, como aplicar melhor esse dinheiro? Naturalmente, esse diálogo não é só com o Executivo, é com a Câmara, é com as entidades organizadas da cidade, não é? Com os mais diversos setores, mas fundamentalmente passa por uma vontade política. Porque para algumas coisas tem dinheiro e para outras não. Então esta é a nossa visão de que é possível, olhando concretamente todas as limitações orçamentárias de Ponta Grossa, a gente fazer diferente. Esse é o nosso projeto, é uma gestão diferente, nós vamos fazer a diferença, é o nosso projeto. Agora eu pergunto tanto para o professor Gadini como para o Felipe Soares, que também representa um partido de forte liderança de esquerda, como é que fica? Porque muito se fala que a esquerda pensa bastante, que a esquerda é culta, que a esquerda, enfim, tem essa questão mais ideológica, mas que quando se fala na prática, fica tudo na ideologia e na prática não se faz muito. Como é que um governo administrado pelo PSOL e pelo PCdoB, por exemplo, aqui, né, como temos essa coligação, seria como sair dessa questão ideológica e ir para a prática? Beijo aos ouvintes da T. Eu sou Felipe Soares, eu venho do movimento estudantil, atualmente sou professor de História. E essa função de colocar o projeto da esquerda como um projeto prático, ela parte, especialmente em Ponta Grossa, de um ponto de vista da obviedade. A gente tem que lembrar que Ponta Grossa é a cidade do banheiro transparente, é a cidade que inaugura aeroporto sem ter avião ainda, é a cidade que fica 3 meses sem secretário de saúde,
uma gestão que prometia uma revolução na saúde, que Ponta Grossa é a cidade que tem uma lei que impede a inauguração de obras públicas sem estar concluída. Isso é uma obviedade. Então, eu acho que a minha candidatura, a do professor Gadini, ela parte de um projeto transformador que tem como óbvio principal. Como o professor Gadini disse, o orçamento ano que vem será 0,5 a menos, o que impede que as outras candidaturas, todas as candidaturas, melhor dizendo, elas prometam fundos e mundos para a população sem ter viabilidade prática e orçamentária. Então, eu acho que a tua pergunta ela é respondida dentro de um projeto e dentro de um pensar a cidade em coisas óbvias. E essa aliança entre o PSOL e o PCdoB, ela parte de um projeto político que já está sendo discutido há muito tempo, porque tanto o PSOL e o PCdoB, eles participam ativamente dos movimentos sociais da cidade, do transporte público, das questões da saúde, das conferências municipais. E eu acho que esse é um diferencial muito importante da nossa candidatura, porque ela parte de um projeto de política real. Essa aliança entre os dois partidos de esquerda, ela parte de uma política real que não foi feita em gabinete, não foi feita em conchavo, não foi feita dentro das salas e dos poderosos. Ela parte dentro dos movimentos reais da cidade. Então, o nosso programa de governo que está sendo agora, que já está pronto e está sendo agora discutindo as pequenas diferenças entre os dois partidos, que obviamente existem, porque são dois partidos, né? A gente está partindo justamente desse processo de discussão da cidade, que os movimentos sociais já fazem cotidianamente. Eu tenho uma visão de política e sou muito inspirado nas teorias e práticas do ex-presidente do Uruguai, presidente Mujica, que é um presidente comunitário e voluntarista dentro desse processo de entender a política como um interesse coletivo e não privado, né? E uma das condições que eu coloquei, tanto para o PSOL quanto para o PCdoB nessa campanha eleitoral, e eu sei que isso assusta, porque a gente está acostumado à política profissional. As pessoas, quando você se lança candidato numa eleição, porque as pessoas entendem política apenas como uma eleição. Eu lancei uma condição que eu não posso abdicar da minha vida, eu sou professor da rede privada. Eu tenho as minhas atribuições, tenho a minha militância, tenho as minhas preocupações. E essa noção de inverter a política profissional, não mais pensar a política como uma profissão em si, ela está muito bem acimentada na nossa candidatura. Porque a gente sai da política real, do debate cotidiano da cidade. Então, aplicar um projeto de esquerda nada mais é do que você pensar na obviedade da cidade enquanto um organismo dinâmico e palpável dentro desse contexto. Agora, vocês são a favor ou contra a privatização no setor público? Ok, mas vamos pegar o caso da saúde de Ponta Grossa. Desde 2011, a promessa de que a terceirização com a FAO-EPG, que a FAO-EPG não é o EPG, é sempre bom deixar claro isso, né? A FAO-EPG é uma fundação privada de apoio à pesquisa. Em 2011, a FAO-EPG assumiu gradualmente serviços na área de saúde. O que aconteceu? Ela repassava esses serviços para profissionais. Isso é terceirização ou quarteirização? Se a gente fizer isso em economia, na feira vão dizer o quê? Que isso é um atravessamento, não é? Qual que é o grande problema? Agora, a CI da Saúde, na semana passada, comprovou aquilo que já se falava, que estava sendo noticiado, mas ela comprovou por documento, que o caos, parte desse caos está exatamente nos contratos de terceirização da saúde. Então, veja, antes da gente dizer se sou a favor ou contra, precisa avaliar a eficiência desse modelo que em Ponta Grossa, agora documentado, está provado que não funciona. Se cria um cenário de várias empresas, a referência ali de que em pouco tempo uma terceira empresa vai assumir o Hospital Amadeu Pronto-Socorro, confirma esse cenário. Então, veja, fundamentalmente é preciso ter franqueza, auditar todos esses contratos de imediato e aí sim avançar, porque é preferível, eu sou professor concursado há 20 anos na universidade, é preferível a gente ter um quadro permanente dentro de um plano viável de gestão do que terceirizar esses serviços. Um plano viável possibilitaria tranquilamente a gente não acabar de imediato com essa terceirização nos serviços essenciais de Ponta Grossa, mas replanejar e reduzir esta Mas qual seria esse plano viável? Qual seria a proposta de vocês? Então, a nossa proposta, do ponto de vista da terceirização, é de reduzir, mas não tem como reduzir de imediato. Você tem que fazer um plano de concurso para recompor recursos humanos, para recontratar profissionais. Gradualmente, é fácil estimar, com base no orçamento, esse plano não é um plano para 4 anos, mas fundamentalmente ele pode ser apresentado e dizer, com base nas experiências, que se em saúde a gente reduzir
esse processo de terceirização que prometeu em 2000. Aliás, é mais grave ainda, porque em 2004 a grande lenda era: nós vamos acabar com as filas. E não se dizia como. Em 2008 voltou a lenda, que depois virou mentira assumida, porque nunca acabou, não é? Só acabou onde fechou os postos, é de que esse processo que em 2011, depois de ver que nada deu certo do que era a promessa lá atrás, ele anunciou uma grande solução, que seria agora sim, entra a FAO-EPG, e as pessoas, os moradores, sequer foram esclarecidos de que a FAO-EPG é uma entidade privada, de fim privado, né, de interesse privado, que tem por questão central o incentivo à pesquisa e ao desenvolvimento. Aí repassaram para a FAO-EPG a gestão da área de saúde, e a FAO-EPG, porque não tem esses, ia lá, puxava profissionais, recontratava, às vezes por pessoa jurídica e às vezes por pessoa física. Este modelo aqui agora caiu, porque inclusive as empresas... Aliás, esse modelo não é exclusivo de Ponta Grossa. Em Foz do Iguaçu, onde uma dessas empresas também presta serviço, está na vitrine aí em função dos modelos de gestão. Então, veja, quando a gente vê a eficiência da promessa da terceirização de serviços essenciais, o furo é mais embaixo. Então é preciso... Agora, vamos perguntar para o possível prefeito. O senhor na cadeira de prefeito, o que o senhor faria com o Hospital Amadeu Pupi? Como é que se resolve aquele imbróglio do Hospital Amadeu Pupi? Do ponto de vista de recursos humanos, Márcio, a primeira questão é auditar esses contratos e a forma como estão sendo executados, e sim refazer esse plano. Esse plano de recomposição de recursos humanos deve ser feito também ouvindo os funcionários diretamente. Esse é um problema da cidade de Ponta Grossa. É muito comum as pessoas chegar com propostas mágicas e não ouvir os trabalhadores, que conhecem melhor do que ninguém. Isso também vale para as outras áreas, não é? Então a primeira coisa é abrir esta caixa e auditar esses contratos. Aí você vai dizer: e cadê dinheiro para auditoria? Olha, tem muitas coisas em Ponta Grossa que não precisa de dinheiro, precisa de vontade política. Tem muita instituição aqui na cidade, de ensino, de pesquisa, que poderiam ajudar por parcerias com poucos valores. E, no entanto, se joga dinheiro. Quando você pensa um contrato para alguém vir fazer uma auditoria, você joga um valor e só aumenta o rombo do caixa. Não é? Então, veja, não tem solução mágica para o pronto-socorro de Ponta Grossa. O que deve ter, e nós assumimos esse compromisso, é um replanejamento, auditar esses processos de terceirização e gradualmente repor recursos humanos profissionais da área, fundamentalmente ouvindo os servidores. Isso é possível fazer, é viável, é simples. Se a gente abrir os números, a gente vai ver que boa parte do problema, além da limitação orçamentária da área de saúde, é recursos humanos, é a falta de especialistas, é para onde vai o sistema. Num momento quebra uma van lá do sistema do SAMU, estoura e fragiliza, porque aí demora não sei quanto tempo para... mas é licitação pública, então tem um processo lento. Honestamente, no serviço público, com boa vontade e disposição, e os servidores conhecem bem como isso funciona, é possível você ter uma maior agilidade nos mais diversos setores. Então, não tem solução mágica, mas nós temos propostas concretas para, num tempo razoável, resolver ou pelo menos minimizar os principais problemas que hoje a população enfrenta quando entra no PS. O senhor citou na sua fala duas promessas, vamos falar assim que foram promessas, né, de campanha que não foram cumpridas não só por essa gestão do atual prefeito, mas em outras gestões também, que é essa questão da fila na saúde, que o senhor já falou, e também a situação que envolve a pavimentação, né? Muitas promessas relacionadas ao número de quadras de asfalto que seriam feitas, e também, porque a gente não precisa nem dar muitos exemplos, né? Basta colocar o pé em qualquer rua aí de Ponta Grossa que a gente percebe o caos que está a cidade, falta de pavimentação ou ruas com aqueles buracos, né, que já viraram crateras. Nesse sentido, nessa área aí que envolve a pavimentação, quais são as propostas de vocês? Marília, a questão central da cidade de Ponta Grossa hoje, nessa área de planejamento, gestão e infraestrutura, passa pelo plano diretor. Nesse momento que o plano diretor está em pauta, e que a expectativa era fechar até este ano, e honestamente eu espero que esse debate seja ampliado para que as pessoas participem, uma das questões centrais é reduzir a área. Veja como as coisas são associadas. Se você não limitar essa projeção da área urbana de Ponta Grossa, que hoje é infinitamente superior à maioria das nossas cidades, nós temos esses números, não é? Você encarece saúde, você encarece educação,
você cria mais problema, porque onde os novos condomínios, onde não se conseguiu pavimentar diretamente os novos condomínios, principalmente do Minha Casa Minha Vida, nos locais eles são pavimentados, mas nem sempre no acesso por diversos caminhos essas vias estão pavimentadas, você cria mais problema, que é a referência dos vazios urbanos. Então você tem uma área urbana muito grande na cidade que encarece todos os demais serviços. Como criar, inventar ou tentar explicar para as pessoas que nós vamos pavimentar milhares ou o que quer que seja, se a gente não criar mecanismo para que a cidade não amplie essa área? Tem que rever esse negócio. Não tem dinheiro para criar área de lazer, não tem dinheiro para criar postos de saúde nessas várias comunidades que estão surgindo. E é muito realista. Se a população não participar e as entidades organizadas não assumirem que a cidade não é de um grupo político, não é de umas poucas famílias, mas é de quem mora ali, de quem contribui efetivamente, o central é a gente rever. Isso que nós estamos chamando de reforma urbana hoje, a urgência de rever o perímetro urbano da cidade, que impacta e encarece os demais serviços, está diretamente associado a essa resposta. Então, se eu fizer uma média de chegar e dizer, ao invés de 4, vamos fazer 2, eu estou seguindo o mesmo processo que é enganoso, porque depois não cumpre. Quando o furo da bala está mais embaixo. O que é essa expansão desordenada, esse crescimento que, por favorecimento de determinados grupos, amplia em 5 ou 10 quilômetros a área urbana da cidade. Fica impagável nos mais diversos aspectos. E o que acontece? Você isola as pessoas que moram cada vez mais longe nesse processo. Você isolando as pessoas, o que acontece? Elas não vêm para os serviços, porque vários dos serviços estão na área central da cidade. Se você aumenta o perímetro urbano, você isola determinados grupos, comunidades, e torna a cidade cada vez mais ingovernável. Nós vamos fazer exatamente o contrário. Por isso que a grande provocação, o grande desafio nesse momento, é convidar as pessoas para vir com a gente discutir o plano diretor que está em pauta. Esse projeto que envolve as próximas décadas na cidade é um projeto fundamental que a população se envolva. Nós já participamos, independente de pré-candidatura ou não, nós já participamos desses debates, nós estamos cientes desses problemas. Por isso que nós não faríamos o que fizeram ao longo das últimas gestões em Ponta Grossa, de chegar e prometer coisas que depois se sabe que são indefensáveis. Como é que o senhor vê a área da educação na cidade de Ponta Grossa? O senhor é professor universitário. Qual é a sua visão sobre o atual estágio da área de educação na cidade? A área de educação, Márcio, também enfrenta alguns problemas associados a esse crescimento. Esse crescimento dos novos condomínios, por exemplo, que é importantíssimo, em vários locais ele não dá conta do número de vagas, porque aí é a tarefa da cidade, não é a tarefa do projeto integrado da construção de casas, da construção de condomínios. O que acontece, então? Esse é um dos problemas associados ao crescimento desordenado. A outra questão é que, digamos, as questões pontuais de gestão, uma delas envolve esse debate do Plano Municipal de Educação, que a LDB, a Lei de Diretrizes de Base, desde 2007 tinha uma meta de aumentar o número de profissionais com formação universitária em todas as esferas do ensino. Isso nós estamos falando de 2007. Nós estamos em 2016 e no ano passado a Câmara, pelo projeto da atual administração, aprovou o rebaixamento desta condição, assegurando magistério básico. Se isso fosse feito em um município onde você não tem estrutura, você não tem faculdades e você não tem profissionais disponíveis nessa área, seria defensável. Mas não é o caso de Ponta Grossa. Então esse é um segundo problema. Ainda que ele seja, do ponto de vista estrutural, ele impacta diretamente. Não há falta de professor em Ponta Grossa nas mais diversas áreas. Ainda que tivesse essa falta, existiria uma possibilidade, através de concurso público, de chamar profissionais de outros municípios e até de outros estados. É o que acontece hoje. Outra questão central que nós assumimos um compromisso é de que, você tem razão, nós dois somos professores, então naturalmente a gente está mais por dentro desse debate, acompanha. Agora tem uma coisa, Márcio, que é a vontade política de fazer de democratizar, de ampliar a participação. No nosso projeto, quem vai escolher o secretário de Educação, aliás, a pasta de Educação é a que mais emprega, que mais tem servidor na cidade, não é? Quem vai escolher o secretário ou a secretária são os próprios profissionais da educação entre um quadro
efetivo da secretaria. Esse compromisso com a democracia nos dá uma tranquilidade de que há uma cogestão com os servidores. Nós vamos convidar os servidores a escolher, através de um processo, que na sequência a gente encaminha como, o fundamental nesse momento para nós é o compromisso e a garantia de que o secretário ou a secretária de Educação será escolhido de um quadro que atua na educação no município de forma democrática, que a gente constrói na sequência. Isso para nós é um compromisso fundamental, porque nunca se fez em Ponta Grossa. Eu faço uma pergunta, esse secretário teria liberdade para fazer o que ele achasse que devia na área da educação? Sem dúvida. Você vai dizer liberdade plena? Agora o seguinte, ó, se nós convidarmos através e os próprios servidores escolhem, é natural que a gente ia ter que buscar formas de viabilizar a gestão. Mas muito provavelmente um professor que se dispõe, através de um processo democrático, a participar, ele, sem dúvida, seria uma grande contribuição. Disso nós não temos dúvida. A grande vantagem de quem participa de movimento social, de associação, que organiza entidade, é de que não tem medo da democracia. Porque, geralmente, a gente convence pelas propostas, a gente... E mais, né, Márcio? Habitualmente na política, e você deve saber muito bem disso, a escolha de secretários, ela passa, e de cargos indicados pelo Executivo, ela passa necessariamente no Brasil, não só no nível municipal, mas em quase todas as esferas da política, por acordos políticos feitos antes da eleição, e geralmente a escolha de secretários e cargos comissionados são pagamentos de promessas de campanha e promessas de políticas, né? Eu acho que a proposta do professor Gadinho, a nossa proposta enquanto pré-candidatura a prefeito, ela é justamente nesse intuito de possibilitar a escolha da democracia, um processo mais democrático na escolha do secretário. Porque eu entendo a sua pergunta, né, que os servidores vão ter o direito de escolher o secretário. Eu acho que esse processo ele é muito mais legítimo e mais limpo do que a forma como a política habitualmente ela é feita, quando os secretários são escolhidos geralmente por cargo, por influência ou troca de favores. A gente não tem medo da democracia, né? A gente não tem medo de avançar nessas questões e possibilitar que os servidores públicos de Ponta Grossa, efetivos, participem mais diretamente da administração pública. Porque você sabe que a democracia é muito interessante enquanto eu mando, né? Se eu mando, para mim serve a democracia. Se o outro dá o pitaco dele, a democracia dele para mim não serve. Não, eu te entendo, mas para nós é muito tranquilo isso. Ó. É comum a gente criar movimento, organização, sem um centavo. Na história de voluntários, de colaboradores. Então, quando a gente Você não consegue tocar uma cidade com colaborador e com voluntário. Não, mas colaborador é um conceito. Nesse caso, o colaborador é o professor, é o profissional da educação que democraticamente vai ser convidado a escolher o secretário. Nós não vamos... O fundamental para nós... E se ele chega lá e quer dar um aumento que eu acho que todos os professores... Aliás, na minha opinião, tá? Uma das profissões, pode achar que... Uma das profissões mais importantes é o de professor, porque o professor não resolve hoje. O que ele faz hoje é como se fosse plantar, você só vai colher isso na próxima geração, daqui a alguns anos. E tem muita coisa que hoje não se muda na cidade, no país, não muda enquanto não trocar de geração. Com essa geração que está aí, esqueça, não vai ser mudado. Agora, e aí? Chega lá e dá onde é que termina a liberdade? Então, mas você acredita que... É que assim, em um projeto, a gente tem que visualizar a execução possível. Isso chama-se, em planejamento, chama-se desenho de cenário. Não é? No que se entende por planejamento estratégico, significa desenhar um cenário possível. Então, na gestão, a gente não está desenhando um cenário impossível. Nós estamos desenhando um cenário viável e democraticamente sustentável. Se eventualmente isso acontecer, a gente pensa lá adiante uma maneira de resolver. O fato é que tem uma planilha real que não há recurso para pensar em qualquer ideia se alguém chegar nesse processo e prometer tanto por cento de aumento, o que quer que seja, a gente sabe que é inviável. Vai ter que dizer de onde vai sair. Esse é o diálogo real. Quando a gente pensa soluções para os problemas da cidade, que são as nossas propostas concretas, elas têm esse desenho real, elas têm essa leitura, eles têm esse diagnóstico dos indicadores, dos números, de quanto se arrecada e para onde pode ir esse recurso. Isso para nós é fundamental. De novo, Márcio, então, nos dá essa tranquilidade de que nós não temos medo esse risco para nós não existe.
porque ele passa pelo convencimento da proposta. E nós temos certeza que os trabalhadores de educação vão entender a nossa proposta, porque, ao contrário, ela valoriza os profissionais da educação e ela não exclui, como a gente vê habitualmente, eles distante desse processo. Nós conversamos com o professor Sérgio Luiz Gadini, candidato a prefeito pelo partido, pelo PSOL, e também com o Felipe Soares, que é candidato a vice nessa coligação com o PSOL pelo PCdoB. Agradecemos a participação e um bom dia.